Graça e paz a todos. Eu tenho ouvido muito falar entre os irmãos os quais eu congrego, converso sobre determinados assuntos, e ouço muito dizer: tal assunto não é conveniente falar, tal assunto não encaixa com a doutrina do irmão, tal pessoa não pensa dessa forma, vai gerar discussões, portanto, evitemos de falar tal assunto. Só que, amados, tem certos assuntos que são ditos pela palavra. A palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e digna de toda aceitação. Como que tal assunto que converge diretamente para a tua salvação não tem importância? Se salvação é o cerne do evangelho, o fim principal do homem, buscar a salvação eterna. Portanto, assunto aqui, por exemplo, a escolha é minha ou é de Deus? Eu escolhi a Deus ou Deus que me escolheu? Como que isso não é importante? Há um grande debate por aí, até no YouTube e nas redes de TVs. Algumas pessoas são arminianistas, outros calvinistas. Eu não sou nenhum nem outro. Para mim não interessa o que um pensa, o que o outro pensa. Se a minha ideia se encaixa com fulano, problema dele. Eu creio na palavra. O verdadeiro cristão tem que ler e aceitar o que a palavra diz. Deixar o argumento humano embaixo, submisso, sempre a palavra de Deus. Então, esse assunto para mim é importante sim. Eu escolhi a Deus ou Deus me escolheu? Então, esses assuntos são assuntos que eu vejo debates na TV, são arminianista questionando se Deus que escolheu, sendo que eles próprios não teriam tal capacidade. Não, a Bíblia diz que não. E a Bíblia disse, a Bíblia falou, está falado. Então vejo muitos evitarem de falar sobre a tal predestinação. Ou seja, Deus já nos escolheu lá atrás, antes da criação do mundo. Tem muitos argumentos arminianistas que diz que eles que escolheram. Só que isso aí significa negar a própria palavra de Deus. Vamos elencar alguns versículos aqui que a palavra por si só já fala. Não tem que nem haver debate. Quando, amados, eu tenho alguma dúvida sobre a palavra, se eu devo me direcionar para a resposta A ou resposta B, eu sempre, através desse princípio, acerto. Qual é esse princípio? Colocar Deus lá em cima, no seu devido lugar, que é sobrenatural, onipotente, onipresente, onisciente, e vige o quesito dos atributos dele, que é chamado atemporalidade, ou seja, e o homem, lá embaixo, também no seu devido lugar, como um verme, que é totalmente passivo da vontade de Deus. Sempre nesse princípio você vai acertar quando houver qualquer dúvida dentro da palavra de Deus, porque toda honra, toda glória é para Ele, não para o homem. Vai por esse caminho, você não erra nunca. A palavra de Deus nos garante que o homem tem que ser submisso à palavra. Primeiro lugar, a palavra. Doutrina, embaixo. Opinião tua, abaixo. Palavra, acima. Então vamos lá. Aí há argumentos. Porque vai dar discussões. Vamos evitar. Evitar falar o que está na palavra? Eu não. Que a doutrina de fulano não aceita isso, que isso não é importante para a salvação. Como que não é importante para a salvação? Salvação eterna. Então vamos ler. Salvação pela fé somente. Porque é para engrandecer e colocar tanto Deus quanto o homem no seu lugar merecido. Esse princípio que eu uso não dá erro, amados. Meu amigo, se está na Bíblia, eu vou falar, eu vou ler, eu vou estudar, sim. Quer queira, quer o meu irmão não queira, eu vou ler sim. Porque a Bíblia é a carta de Deus aos homens. Tudo que Deus quis nos dizer está na palavra. Tudo que Ele achou desinteressante, que não fosse importante, que nós o soubéssemos, foi sim omitido. Sabe-se lá quando Deus vai nos fornecer tal entendimento.
quem crê na vida eterna terá essa oportunidade. Você quer, você deseja estar com Deus, com Cristo, um dia na glória? Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé, até ela vem de Deus. Ou seja, o homem sempre será um sujeito passivo, não ativo, no quesito salvação. E é o tipo de pregação que não tem o que se falar, amados. É ler a palavra, aceitar e pronto. Ao homem não é merecido glória nenhuma, a glória é toda a Deus. Então, amados, quando o pecado reinou após Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecarem e errarem, a partir daí acabou a oportunidade de escolher o bem ou o mal. Romanos 3,17 diz assim: eles desconheceram o caminho da paz. Efésios 2,8: porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e isto não vem de vós, vem de Deus, porque fostes feituras em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Até as obras após a salvação foram preparadas por Deus. Então, amados, vida ao homem só após o selo do Espírito Santo, após a conversão. Antes ele era um homem morto. Morto não fala, não cheira, não anda, não fica em pé, não escolhe salvação, não escolhe nem Deus. Não existe batismo com o Espírito Santo. Efésios 1,13 diz assim a palavra de Deus: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados. Nada fala de batismo. Batismo é o batismo nas águas. Após isso, e houve sim um batismo com o Espírito Santo, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, onde houve a inauguração da igreja, onde teve dos céus vindo línguas como de fogo, e só houve isso uma vez, nunca mais aconteceu, como se fosse a inauguração da igreja. Quando há a inauguração de um clube, de um prédio, geralmente soltam bolas, fogos de artifícios, como se desta forma fosse a criação, a inauguração da igreja. A partir dali, aquilo encerrou. Agora nós somos selados, não batizados com o Espírito Santo. Se o homem tivesse qualquer ato na escolha da sua salvação, ele teria que ter sido muito, mas muito velho. Você sabe por quê? Porque lá em Efésios 1,4 diz assim: assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Você, meu amado, foi escolhido, segundo a palavra, membros, parte da igreja, desde antes da fundação do mundo, diferente das promessas para Israel, que eles foram, os escolhidos de lá, foram escolhidos desde a fundação. Israel, desde antes da fundação, igreja. É a diferença dos dois versículos, diferenciam um do outro. Então vamos ler versículos aqui que dizem por si só que nós fomos sim escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, e que mostra que ao homem não lhes reservou escolha nenhuma, ou seja, somente a Deus. Uma penca de versículos para deixar arminianistas mordendo-se de raiva, ou seja, o argumento meu é a palavra. Vamos lá, Efésios 1,11: e o Senhor cada dia lhes aumentaram aqueles que eram salvos. 2 Tessalonicenses 2,14: porque Deus nos escolheu desde o princípio para sermos salvos. Romanos 11,4: reservei para mim 7.000 homens que não se dobrariam a Baal. Senhor Deus falando. Mateus 24:22: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
planos de Deus antecipadamente. Mateus 24, 23. Pois hão de surgir falsos profetas, a fim de enganar, se possível, até mesmo os eleitos de Deus. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos, ao som da última trombeta, reunirão todos os seus eleitos. Olha quantos versículos, amados. Lucas 18, 7. Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os façam esperar? Uma pergunta. Colossenses 3,12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Versículos para tirar toda e qualquer dúvida. Argumento humano não é cabível nesses versículos, amados. Tito 1. Paulo, servo de Deus, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade. 1 Pedro 1, de 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, segundo os eleitos de seus pais. 2 João 1,13. O ancião e a senhora eleita por Deus. 2 João 1,13. Os filhos da tua irmã eleita te saúda. 1 Pedro 5,13. Aqui está em Babilônia eleita, com vos saúda. Para não deixar dúvida que nós somos sim escolhidos por Deus. Mais alguns para terminar. Atos 13:48. Muitos alegres por essas palavras, os gentios glorificaram a palavra do Senhor, e todos aqueles que eram destinados à vida eterna, destinados. E esse é um dos mais lindos que eu acho. Romanos 8, de 29 a 31. Porque os que de antemão conheceu, e estes também predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, e os que predestinou, também os chamou, e os chamou também os justificou, e os que justificou também glorificou. Depois disso, o que nos resta mais a dizer? A própria palavra de Deus, concluindo o próprio versículo que ela mesma diz. Mais alguns, amados, para tirar toda a dúvida sobre a predestinação, que Deus vos escolheu, e tudo isso retorna em glória para Ele. 1 Coríntios 1, 27. Aquilo que tanto aspira Israel não conseguiu, conseguiram, porém, os escolhidos. Oh, glória! 1 Tessalonicenses 5, 9. Mas o que é loucura no mundo, Deus os escolheu, a fim de que nenhuma criatura se glorie diante de Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém. 1 Tessalonicenses 5,9. Não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação? Efésios 1,11. Nele predestinados pela decisão daquele que tudo opera, segundo a sua vontade. Oh, glória! Efésios 1,11. Neles predestinados segundo aquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade. João 17,9. Porque eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que tu me destes, porque são teus. Jesus falando. Agora Romanos 11,6. Assim também no tempo atual constitui-se a um resto, segundo a eleição da graça. E se é por graça, não é de obras. Do contrário, já não seria mais graça. Romanos 9, de 20 a 21. Mas exatamente quem és tu, ó homem? Acaso Deus não pode fazer um vaso para ira e outro para desonra? Quem lê entenda. Romanos 9, 14. Farei misericórdia a quem eu fizer e a quem eu quiser, e terei piedade a quem eu quiser. Ou seja, está tudo nas mãos do nosso Senhor. Amados, fica bem claro esse assunto sobre predestinação. Eu julgo sim muito importante para a glória ser revertida
toda ao nosso Pai Celestial. E com isso, mais gratidão nós sentimos para agradecermos e podermos fazer a obra. Qual obra? A obra que Deus preparou para que andássemos nela. E a obediência. Qual obediência? A obediência de Romanos 16, 26. A obediência por fé. E vamos, amados, falando em fé, vamos de fé em fé. E quem ainda acha que está nas suas mãos qualquer atitude para a salvação, cuidado, porque o homem natural está morto em seus delitos e pecados. Somente quando é revivificado pelo Espírito Santo de Cristo Jesus é que ele consegue olhar e enxergar Deus lá na frente. Augusto Nicodemos costuma contar um caso que o pai dele contava, é o seguinte: o homem que se acha por si só capaz de escolher a Deus é comparado com uma pessoa que chega na porta do céu e lê lá: a decisão é sua, creia e será salvo. Aí ele olha, pensa, decide se entra, se não entra. Aí ele fala: eu vou escolher, quero ser salvo. Aí ele entra. Quando ele entra, ele olha para a porta e lê lá: crer e também ter sido predestinado desde antes da fundação do mundo. É a comparação perfeita que o nosso amado Augusto Nicodemos conta, e eu, nesse ponto, eu o aplaudo e dou nota 10 para ele. Amados, mais uma vez falando dessa coisa maravilhosa, me despeço de todos vocês. A graça e a paz com todos. Amém.